repente ficou rico da noite para o dia. Talvez um de seus investimentos tenha alavancado, uma renda extra que começou e deu certo. Você recebeu uma grande herança ou ganhou na loteria. Acredite ou não, muitos de vocês se encontrarão num desses cenários. Então, este vídeo te foi recomendado por algum motivo. Quer dizer, vamos considerar a opção mais improvável, ganhar na loteria. Este canal já recebeu mais de 1,5 bilhão de visualizações. E, estatisticamente, isso é suficiente para que alguns de vocês já tenham ganhado o prêmio da loteria. E as probabilidades dizem que pelo menos mais alguns de vocês assistindo agora ganharão no futuro. Então, isso é bom, não é? Bem, na verdade, quando você fica rico de repente, é muito mais provável que perca amigos e familiares, tenha um risco maior de abuso de substâncias e, por fim, se divorciar. A maioria das pessoas que enriquece rápido nunca construiu riqueza antes e não tem a menor ideia de como administrar tudo. Então, aqui estão as 7 dicas que você precisa fazer quando ficar rico de repente por um empresário milionário. Eu sei que pode ser tentador querer gritar e esfregar na cara de seus inimigos, mas a melhor atitude é ficar o mais quieto possível e não contar a ninguém. A privacidade é mesmo a sua principal prioridade nesse momento. É melhor que você seja o que conhecemos por rico discreto. Um homem chamado Jack Whittaker ganhou 314 milhões e 900 mil dólares da Powerball em 2002. Na época, foi o maior prêmio já ganho por uma única aposta. Ele foi o oposto do rico discreto. Ele saiu por aí contando para todo mundo e até ficou famoso por dar dinheiro a estranhos que pediam ajuda. Ele doou milhões para a igreja e até comprou carros e casas novas para seus amigos. Você deve estar pensando que ele parecia ser um cara adorável, talvez um pouco bobo, mas que ele tinha um bom coração e coisas boas acontecem com pessoas gentis. Bem, não tinha como isso ser menos verdade. A esposa dele se divorciou dele. Seus amigos o abandonaram e sua neta, que ele mimou com dinheiro, morreu tragicamente de overdose. Mais tarde, ele admitiu que o fato de ser um cara legal demais destruiu sua fortuna e sua família. Agora que você já entendeu a importância de ser um rico discreto, como fazer isso? Bem, mesmo que você mantenha a maior discrição possível, algumas pessoas ainda suspeitarão de você. É como aqueles TikToks que dizem, não contarei a ninguém quando ficar rico. Mas haverá sinais. Isso significa que você terá muito mais chances de ser roubado, processado, chantageado ou enganado. Quando as pessoas descobrem que você tem uma graninha, elas descem como abutres. Acreditem. Já passei por isso. Dizem que é porque o dinheiro muda as pessoas. Porém, com o passar dos anos, percebi que o dinheiro, na verdade, só revela quem a pessoa realmente é. A única pessoa a quem você deve contar é um advogado. Certifique-se de contratar um bom advogado especializado em proteção patrimonial. Um trust pode economizar milhões em impostos e trazer uma camada saudável de privacidade. Muitas pessoas vão dizer para não sair do seu emprego. No entanto, eu discordo. Se seu trabalho não está lhe trazendo satisfação, então peça demissão. Não pare de trabalhar, mas saia desse emprego. Você pode até esperar pelo momento perfeito, quando seu chefe estiver te pressionando, falando você tem que melhorar seu desempenho se quiser continuar trabalhando aqui. E aí você se demite com estilo. Mas por favor, procure outro emprego que você realmente goste, pelo menos por um tempo. Quando as pessoas param de trabalhar completamente, tudo o que elas fazem é pensar 24 horas por dia em como vão gastar o dinheiro. Muitos acabam abrindo um negócio aleatório sem nenhum conhecimento porque estão entediados e agora tem dinheiro para isso. Algumas pessoas até compram um restaurante e acabam indo parar no programa Pesadelo na Cozinha do Eric Jacquin. Ser rico e entediado é uma situação bastante perigosa. Sempre pensei que, se você está trabalhando, não está gastando. Então mantenha sua vida o mais normal possível por pelo menos 6 meses. Você precisa processar o fato de ter todo esse dinheiro e não ceder à tentação de gastá-lo. Você pode achar que não tem importância agora. Agora você é rico. Para que se preocupar com algumas continhas se você pode pagar quando quiser? Bem, essas dívidas podem começar a consumir sua fortuna rapidamente e antes que você perceba, estará sem nada. Procure pagar primeiro suas dívidas com as taxas de juros mais altas. O principal culpado aqui são os cartões de crédito. Eles geralmente têm taxas de 20% a 30% que consomem seu dinheiro mais rápido que qualquer outra coisa. Depois temos os financiamentos de carro e empréstimos pessoais. Vale a pena eliminá-los se as taxas forem altas. Por fim, você tem imóveis. Quitar a casa geralmente é uma das primeiras coisas que as pessoas fazem depois de ficarem ricas de repente. Porém, essa pode não ser a melhor ideia. Se for uma dívida barata, estou falando de 2% a 3%, talvez seja mais inteligente mantê-la e investir. Isso se deve ao fato de que você poderá ter um retorno melhor de seus investimentos, o que compensará o valor que a dívida está lhe custando. Então procure eliminar essa dívida com juros altos. É um retorno garantido, ao contrário do investimento que pode ter altos e baixos. Pagar a dívida é o mesmo que ter rendimentos sem riscos.
Portanto, use isso como um botão de reset e quando estiver livre de dívidas com juros altos, prometa a si mesmo nunca mais voltar a esse ciclo. Quando você enriquece de repente, as pessoas mais próximas geralmente se sentem no direito de receber uma parte, porque, para elas, você não o conquistou com trabalho duro e honesto. Elas pedirão empréstimos que muitas vezes não pretendem pagar, ou até mesmo mostrarão planos de negócios geniais nos quais precisam que você invista. Acredite quando digo que o jeito mais rápido de perder familiares e amigos é emprestando dinheiro. Jamais faça isso. Eles podem ficar um pouco ressentidos com você na hora, mas vão superar. É bem melhor que entrar numa situação complicada onde todos se desentendem. Mas e se você quiser ajudar a família e os amigos? Bem, eu tenho uma regra simples. Se alguém que eu conheço me pede ajuda e precisa mesmo, eu dou o dinheiro e não espero ser reembolsado. Com uma condição, que eles nunca mais me peçam dinheiro. Pode me emprestar dinheiro, Mark? Não, você tá brincando, eu já te pago o suficiente. Recomendo que façam o mesmo, pois você não vai querer que as pessoas te usem como um fundo de emergência. Se você os ajudar uma vez e eles souberem que podem recorrer a você de novo, é menos provável que sejam responsáveis com o próprio dinheiro, pois terão a você para socorrê-los de novo. Sei que esse ponto parece bem sensível, mas na verdade é o contrário. Às vezes é preciso ser duro para ser gentil. Isso vai te render muito mais amizades do que ser o cofrinho de outra pessoa. Quando a maioria das pessoas enriquece rápido, elas ainda têm uma mentalidade de consumidor. Elas olham o dinheiro na conta bancária e pensam em todas as maneiras possíveis de gastá-lo. A família do amigo do meu filho ganhou na loteria quando ele era mais jovem e os pais dele compraram uma casa nova no valor de mais de 10 milhões de dólares, alguns carros esportivos e matricularam todos os filhos numa escola particular. Apenas 2 anos depois, o sonho acabou. O amigo de Curtis foi tirado da escola, os carros foram vendidos e a casa de 10 milhões foi desesperadamente colocada à venda por 6 milhões e meio de dólares, depois que más reformas e dívidas gigantescas os forçaram a vender. Tudo isso aconteceu porque eles não entenderam a regra de ouro. Nunca gaste o principal, apenas os rendimentos. Você deve tentar cultivar uma árvore do dinheiro que produza novas receitas todos os meses, e não cortá-la para obter lenha temporária. É aí que entra o valor da sua liberdade. Calcule exatamente quanto de renda você precisa por ano para viver a vida que deseja e multiplique por 25. Assim, se você quiser ter uma renda de 200 mil por ano, precisará investir pelo menos 5 milhões do seu novo patrimônio. A ideia é que você nunca precise realmente usar os 5 milhões e consiga viver com os 200 mil de rendimentos todos os anos. Mesmo que não tenha recebido uma grande quantia de dinheiro e virado rico de repente, ainda assim vale a pena calcular o valor da sua liberdade, pois é uma ótima meta a ser atingida. A regra dos 25 se baseia numa taxa de retirada segura de 4%, mas pessoalmente meu objetivo é aumentar meu dinheiro em mais de 4%, só por segurança. Isso nos leva a... A pergunta mais comum que ouço é: onde consigo encontrar esse tipo de rendimento? Minha conta só me rende 0,5%. A verdade é que provavelmente você não encontre o tipo de rendimento que precisa para a regra dos 25 numa conta comum. Você precisa abrir uma conta de investimentos. Digamos que, de alguma forma, você tenha colocado as mãos naqueles 5 milhões que comentamos antes. Como investiria esse dinheiro? Bem, a essa altura, trata-se muito mais de preservação do que de crescimento. É claro que isso depende da sua idade e de quanto risco você quer correr, mas aqui está um exemplo de como eu consideraria dividi-lo. Lembre-se que não sou consultor financeiro e isso não é um conselho financeiro. Em primeiro lugar, eu colocaria 1 milhão em um fundo de índice de mercado de baixo custo, como este. Ele inclui mais de 1.300 ações diferentes, então é bem diversificado. As principais delas incluem grandes empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia e Alphabet. Esse será seu mecanismo de crescimento de longo prazo, e ele teve uma média de 9% ao ano nos últimos 20 anos, mas os rendimentos futuros podem ser maiores ou menores. Com 1 milhão de dólares, falamos de cerca de 90 mil dólares por ano. Em segundo, eu colocaria 1 milhão num fundo de índice de títulos, como este. Um fundo de títulos é um conjunto de empréstimos que você concede a governos ou empresas. Em vez de possuir um título, você possui uma cesta com vários títulos, que pagam rendimentos regulares e são geralmente considerados mais seguros do que ações. Isso deve ajudá-lo a ter estabilidade no caso de uma queda no mercado. Os índices amplos do mercado de títulos tiveram um retorno médio de 4% ao ano. Com 1 milhão de dólares, isso equivale a 40 mil por ano. Em terceiro lugar, eu investiria $500 mil em imóveis residenciais, como casas e outros $500 mil em imóveis comerciais, como armazéns.
Gosto dessa divisão porque os imóveis residenciais são ótimos para a valorização da propriedade. Historicamente, as moradias dos Estados Unidos têm crescido cerca de 7% ao ano. Então, com 500 mil, isso me daria 35 mil dólares por ano. Os imóveis comerciais são ótimos para um fluxo de caixa estável, pois os inquilinos tendem a permanecer por anos e também mantêm a propriedade. Se fizer uma boa compra, historicamente proporciona retornos de cerca de 8% ao ano. Então, com 500 mil dólares, são 40 mil por ano. Em quarto lugar, coloco $500 mil em criptomoedas blue chip, como Bitcoin e Ethereum. O Bitcoin tem sido um dos ativos de melhor desempenho da última década, por isso faz sentido tê-lo numa carteira de investimentos. Mas ele é altamente volátil e pode cair tão rápido quanto sobe. Então, alocar apenas algo entre 5% e 10% nele faz sentido. A última década do Bitcoin registrou ganhos explosivos de 49% ao ano, mas o desempenho passado não garante o futuro. Assim, vamos padronizá-lo em uma faixa de 10% a 15%. 500 mil dólares podem render, em média, cerca de 62,5 mil por ano. Em quinto lugar, eu colocaria 1 milhão numa poupança com bons rendimentos, como a SoFi, que oferece até 4,5%. Com $1 milhão, isso seria 45 mil por ano. No total, esse portfólio de exemplo poderia gerar cerca de 312.500 dólares por ano de renda passiva se os mercados mantiverem seu desempenho de longo prazo. Mas lembre-se, o desempenho passado não é a garantia de resultados futuros. Se você quiser começar a montar um portfólio de investimentos, entrei em contato com a Trading212 para ver se eles queriam patrocinar essa parte do vídeo. Eles concordaram e estão dando uma ação fracionada grátis no valor de até 100 libras ao usar o código Tilbury na seção de códigos promocionais do aplicativo. Não espere ganhar na loteria para começar a fazer isso. Só configurar agora e acredite, você se agradecerá no futuro. Aqueles que prestaram muita atenção perceberam que deixei de fora 500 mil dólares do exemplo do portfólio de investimento de 5 mil dólares. Isso porque você pode gastar esses 500 mil no que quiser. É o dinheiro do lazer. Passei por essa fase e percebi que ter dinheiro não se trata de carrões ou mansões. Trata-se de nunca fazer coisas que você não quer fazer. A verdadeira riqueza é acordar e decidir como passar o dia. Não seja como os ganhadores de loteria que gastam tudo em busca de bens, não de liberdade. Os ricos que permanecem ricos são aqueles que compram seu tempo de volta. Depois de se assegurar, pense além de si mesmo e deixe um legado.